A síndrome do vaso vagal ataca a pessoa geralmente quando ela está deitada e levanta repentinamente. O sangue demora a ser bombeado para o cérebro e os sintomas aparecem. Existem alguns remédios que podem estimular a síndrome. E para nos explicar tudo sobre essa doença e dar dicas de como fazer para evitar as crises, eu e você vamos receber ela que é nossa queridíssima médica cardiologista, já faz parte do time do Saúde e Fé, a doutora Érica Olivier. Bom dia, doutora! Bom dia! Bem-vinda! Obrigada, que Deus abençoe, né? A todos nós. Doutora, síndrome de vaso vagal. A gente não ouve falar isso todo dia, doutora. É um nome meio complicado, né? Síndrome vasovagal. Síndrome do vaso vagal, doutora. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E a gente vai ter como principal sintoma aí a síncope, que é um nome chique que a gente dá para desmaio ou para apagão. Okay. E vasovagal... Que é uma perda repentina, momentânea da consciência. Síncope. E vasovagal é o tipo dessa síncope, porque existem alguns tipos de síncope. Vasovagal é uma delas. Vamos conversar um pouquinho, doutora? Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, querida doutora Érica já está aqui, síndrome do vaso vagal. Vamos identificar, doutora? O Frei é alto, magro, com pele clara e olhos azuis. Tem o cabelo e barba bem aparados, castanhos claros. Vagal também é algum nome de alguma artéria, veia, doutora? Como é que é? Vagal é um nervo, nervo vago, onde predomina um dos tipos do sistema nervoso autônomo, porque a gente tem dois, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Quando a gente fala nisso, as pessoas pensam muito no sistema nervoso central, mas não tem nada a ver com isso. O sistema nervoso autônomo, ele vai regular a nossa pressão e os nossos batimentos. Então, por isso, tem o nervo vago que vai estar fazendo esse papel de controlar a nossa pressão e os nossos batimentos cardíacos. Doutor, no início da matéria, eu falei assim que quando a pessoa está deitada ou vai levantar repentinamente, aí falta o que? O fluxo é uma falta, uma carência do sangue, ainda não chegou, a gente chegou primeiro que o sangue, como é que é? Essa é um dos mecanismos da síncope vasovagal, é uma das formas como ela se manifesta, porque na síncope vasovagal o que a gente tem é uma queda na pressão, uma queda nos batimentos ou as duas coisas juntas. E a síncope por si só, a definição dela é exatamente isso, um hipofluxo cerebral, ou seja, uma diminuição do fluxo no cérebro que acontece de forma repentina, tem curta duração e recuperação espontânea. Essa é a definição de síncope. Realmente falta fluxo no cérebro. Agora, por que falta esse fluxo? É queda no batimento? É queda na pressão? Ou as duas coisas juntas? Tem fator genético hereditário também aí, doutora? Não. Assim, não chega a ser uma doença, não é uma doença. E também não leva assim, eu tenho isso, então síndrome do vaso vagal, eu tenho problema cardíaco, eu vou ter infarto. Não tem isso. Não tem. É uma condição benigna, a síncope vasovagal, qualquer um de nós pode ter. É um desconforto. Qualquer um de nós pode ter, é um mecanismo. É um mecanismo, na verdade, até de defesa do nosso organismo. Então, qualquer um de nós pode ter síncope vasovagal, desde que a gente tenha predisposição para isso. E algumas coisas predispõem a isso, como alguns medicamentos que o senhor citou. Então, remédios, por exemplo, diuréticos em excesso, podem levar a um quadro de desidratação e acontecer isso. A gente pode ter remédios que fazem efeito na próstata, mas que são vasodilatadores, que também fazem com que a pressão caia subitamente. Então, alguns medicamentos podem prejudicar e levar a quadros de desidratação e queda de pressão, levando a síncope, ao desmaio. A doutora falou que é algo tão comum. Às vezes, situação comigo ou com qualquer um de nós, acontece que você está levantando, meu Deus, fica meio perdido. É típico, doutora. Você fica meio tonto, tem que segurar em alguma coisa, ou tem que fechar os olhos. Aí, rapidamente volta ao normal. Isso. É esse tipo de manifestação? Porque o nosso organismo se recupera rapidamente. Entendi. Porque o que acontece nessas horas? Por exemplo, quando a gente não se hidrata adequadamente no dia anterior, quando a gente não dorme horas suficientes
acidentes de sono, quando a gente, ou se a pessoa eventualmente teve um abuso de álcool, teve diarreia, vômito, situações que levam à desidratação podem desencadear o reflexo vasovagal. Entendi. E aí tem essas quedas de pressão, quando levanta sente essa tontura, não se sente bem, tem suor. Uma vez eu estava lendo uma matéria sobre isso aí, doutora, e quer dizer, eu recebi desses grupos aí 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, ou seja, você vai acordar, espera 30 segundos, senta na cama, espera 30 segundos e depois fique de pé, espera 30 segundos, aí começa. Ou seja, é dar também tempo ao corpo reagir, doutora? É quase isso. Nós estamos falando de um tipo de síncope que chama hipotensão ortostática, que é essa de levantar de repente. É de 1 a 3 minutos, que é a hipotensão ortostática inicial. Isso aí, hipotensão ortostática. Ficar de pé. Pressão que cai quando fica de pé. É um tipo de síncope, um pouquinho diferente da vasovagal. Essa pode aparecer em pessoas com Parkinson, em pessoas idosas, em pessoas que fazem uso dessas medicações que eu falei. Então, assim, nessas condições, esse 1 a 3 minutos para levantar pode ajudar a diminuir esse sintoma. Então, primeiro sentar, esperar um pouquinho, depois ficar em pé, depois sair andando. Isso vai minimizar essa queda de pressão quando fica em pé. A doutora tem a pele clara, cabelo curto, castanho claro e olhos escuros. Usa jaleco branco sobre vestido estampado e sapatos bege. No calor também, quando tem ou muita gente, aquela pressão, aquela pressão. Pode acontecer, doutora? Show, igreja, etc. Isso. Onde tem muita gente, pode acontecer? Essa é a síncope vasovagal clássica. A pessoa fica em pé por um período prolongado de tempo. Esse prolongado varia de pessoa para pessoa, podem ser minutos, podem ser horas. E ela vai desencadear o reflexo, onde ela vai ter uma taquicardia, ela vai ter uma sensação de palpitação, o coração realmente dá uma disparada para tentar compensar uma queda de pressão, uma palidez, uma sudorese e ela apaga. Só que aí ela apaga, rapidamente ela acorda ou não está sentindo nada ou ainda está assim com um mal-estarzinho. Essa é a clássica síncope vasovagal. Eu vi situações assim, doutora, assim, de pessoa, por exemplo, uma noiva no altar, né? Tá lá, tá tudo tranquilo, tá de pé, de repente cai, ou qualquer outra situação, uma pessoa que vai fazer uma apresentação, uma carga de estresse também, não é medo, assim, mas uma carga de estresse também pode fazer com que isso se manifeste? Ajuda, e geralmente essas pessoas que estão nesse momento de estresse não dormiram bem na noite anterior, não tomaram a quantidade de líquido adequada e aí podem realmente desencadear o reflexo. Eu acho que o importante diante de uma perda de consciência, primeiro observar se ela foi rápida. Então, se a pessoa se recupera rapidamente, porque na síncope vasovagal há uma recuperação espontânea e muito rápida. Então, eu tenho que observar se essa pessoa que caiu, se ela se recuperou rapidamente, para a gente fazer a diferença disso para a morte súbita. Doutora, a gente vai levantar bem calmamente, doutora. Vamos até o monitor de Vamos TV. Assim, porque estão chegando o WhatsApp, o diretor já o Freios Eterno Grafite e camisa azul claro com um flash de uma gola de padre, crucifixo dourado no pescoço, calça azul e sapatos pretos. No banheiro, né? É muito comum acontecer. E lembrando que no banheiro as coisas são muito duras, sólidas. Então tem que ter um cuidado também muito grande, doutora. É um lugar quente, né? É um lugar quente, abafado durante o banho. Aí a gente tem uma vasodilatação, a pessoa está em pé, então o sangue fica represado na perna, ela vasodilata e aí ela tem então essa queda de pressão que leva a ela perder a consciência. E pode até cair e se machucar. Pode se machucar. Né? Então tem que ter um cuidado ali, doutora. Eu tenho alguns pacientes que aconteceu dessa forma. Poxa. Doutora Adriana Moura, de Barreiras, lá na Bahia. Bom dia, Adriana. Que bom que você está conosco acompanhando o Saúde e Fé aí em Barreiras, na Bahia. Deus te abençoe, viu? Meu filho hoje, com 21 anos, já teve vários desmaios devido à síndrome do vaso vagal. O que fazer de imediato quando ocorre esse desmaio? Como ajudá-lo, doutora? Bom dia, Adriana. Na verdade, essa é uma situação muito comum, né? E causa muita ansiedade nas famílias, muita preocupação, principalmente para as mães, né? Que veem o filho desmaiado. Mas nessa situação, o melhor é colocar a perna para cima, manter a calma e observar se ele realmente está recuperando a consciência. E procurar pedir para ele se hidratar melhor, beber mais líquido.
e tentar também investigar melhor essa situação. Entendi. Qual é o mecanismo que está levando a isso? Existe exame específico para síncope, né, vasovagal. Então, procurar um especialista nessa área. Aconteceu um episódio, pode quase que imediatamente acontecer outro, doutora? Pode. Quem tem muitos episódios, acima de 4 geralmente, tem chance de ter mais episódios. 4 que por episódios? Não, na vida. Já tive 4 episódios, a chance de ter outro é muito grande. Um episódio isolado, às vezes a pessoa nunca mais vai ter. Então a gente tem que ver assim, episódios repetitivos precisam ser melhores investigados. O Renan Júnior, de Cascavel, no Paraná. Bom dia, Renan. Cascavel, participando aqui do Saúde e Fé na TV Aparecida. Deus te abençoe, viu? Olá, tenho síndrome do vaso vagal e gostaria de saber como controlar a minha pressão baixa, pois principalmente após as refeições ela baixa muito e sinto muita sonolência, pergunta o Renan, doutora. Bom dia, Renan. O que acontece depois de uma refeição? A gente vai recrutar todo o sangue, não todo, né, do nosso corpo, mas uma grande parte, para fazer a digestão. Então, nisso, a gente vai diminuir o sangue na periferia, com isso a pressão cai. Por isso que a gente tem aquela molezinha. Por isso que não dá para tomar banho de piscina, de praia logo depois do almoço. Isso. Por causa disso, olha o sangue onde está. Isso, então a gente vai ter aquela molezinha depois do almoço. O tratamento da síncope vasovagal envolve principalmente uma hidratação vigorosa. Então, pessoas que têm, como o Renan, esse tipo de situação, precisam beber mais líquido, precisam evitar ficar em pé muito tempo, precisam fazer atividade física para fortalecer a musculatura da perna, para esse sangue retornar de uma forma mais efetiva. Então, existem algumas recomendações que a gente dá para tratar a síncope vasovagal. Já que não é uma doença, não tem remédio para isso. Pessoas que têm problemas cardíacos, já que ela afeta aquele batimento. Pessoas que têm problemas assim de pressão, de hipertensão, etc., pressão descontrolada, tem que ficar mais atento. Pode acontecer mais episódios com casos assim, com pessoas assim, doutora? A síncope vasovagal ela é mais comum em mulheres jovens, com coração estruturalmente normal e sem doença nenhuma. O problema quando a gente tem hipotensões ortostáticas, que já não é nem a síncope vasovagal, mas aquela queda de pressão quando fica em pé, em hipertensos, o tratamento ele é bem mais desafiador, porque eu tenho que dar um remédio para não deixar a pessoa com a pressão alta quando está em pé, mas quando ela se levanta não pode ter queda súbita. Então, às vezes é bem difícil tratar indivíduos assim. Doutora Gisele Souza, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Gisele. Bem-vinda você e o povo do Rio Grande do Sul aí, em especial Santa Maria, acompanhando a TV Aparecida. Tenho sopro e síndrome do vaso vagal. Todo mês, antes ou durante o período menstrual, tenho palpitações e sinto o coração pulando como por algum tempo. Devo me preocupar com problema cardíaco? Pergunta a Gisele, doutora. Eu acho que talvez... Bom dia, Gisele. Eu acho que são duas coisas distintas que eu observo nessa sua colocação. Você tem a síncope vasovagal, que você tem essa palpitação quando você fica no seu período menstrual, que é um período em que às vezes há uma desidratação pela perda de sangue, mas você também tem essas palpitações e se preocupa com um problema cardíaco. As palpitações podem ser uma arritmia, ou podem ser aquela taquicardia que precede o evento. Então, eu acho que é importante diferenciar entre essas duas coisas. Aí, talvez, procurar um cardiologista para investigar um pouco melhor essa situação dela. Gisele, na dúvida, vá no cardiologista, viu, Gisele? Isso. Mais uma pergunta. O Francisco Marcondes, de Imperatriz, no Maranhão, o Brasil inteiro participando aqui. Bom dia, Francisco. Deus te abençoe, representando a tua linda Imperatriz do Maranhão. Deus abençoe, viu? Meu filho tem 16 anos e ama futebol, porém tem a síndrome do vaso vagal. Ele pode jogar normalmente? Pergunta aí o nosso futuro craque aí, o filho do seu Francisco. Bom dia, Francisco. Então, a síncope vasovagal, uma das formas de tratamento, uma das coisas que a gente pede para que os pacientes façam é a atividade física. Só que a atividade física, ela tem que ser feita de uma forma controlada. E eu só posso liberar uma pessoa para fazer uma atividade vigorosa, como jogar futebol, quando ele estiver numa fase que a gente chama de mais estável. Então, ele já fortaleceu a musculatura de membro inferior, já fortaleceu o abdômen, glúteo, que a gente pede para fazer esse tipo de exercício, já sabe como se proteger quando vier um episódio, porque existem os pródromos, que é o que a pessoa sente antes, se hidrata. O corpo dá algum sinal? Dá. Por exemplo? Palpitação, suor, tontura, um mal-estar, a pessoa percebe. Então,
ter esses pródromos, esses sintomas que precedem o episódio, é uma vantagem para algumas pessoas, porque elas conseguem se defender, deitar e pôr a perna para cima. Então pode jogar futebol, mas ele tem que estar numa fase estável e tem que não estar tendo episódios, bebendo bastante líquido, se hidratando direitinho. Pode dar um episódio desse num momento de academia, num momento de exercício, doutora? Pode, assim. Porque o exercício protege, mas pode dar no momento do exercício? Protege desde que ele seja feito de forma adequada. A pessoa passou por um período, né, que ela foi aumentando o exercício progressivamente até chegar numa fase que ela consegue fazer. Mas o exercício pode, inclusive, desencadear o reflexo. Entendi. A Kênia Ribeiro, de Pirangi, em São Paulo. Obrigado, Kênia. Deus te abençoe. Bem-vinda aqui no Saúde e Fé, Kênia. Essa síndrome pode levar à morte? Pergunta a Kênia. É, pergunta super importante, né, Frei? As pessoas se preocupam com isso. Na verdade, Kênia, síncope vasovagal ou síndrome do vaso vagal é uma condição benigna que não leva à morte. O problema da síncope vasovagal que eu vejo são as consequências. Então, cair, bater a cabeça, se machucar, todo o estresse envolvido. Geralmente isso acontece com adolescentes, então as mães ficam muito preocupadas, os pais, né, liberar para uma viagem, para ir num parque, para fazer determinadas coisas, mas não leva à morte. Pessoa assim que leva, de repente, assim, um jejum prolongado, não se alimenta direito, assim, fica fraco e pode cair também, né, doutora? O problema do jejum é a desidratação que vem junto, exato, porque se você não come, você não toma líquido, né? Então, se você não toma líquido, a sua pressão cai, né? Exato. Doutora, mais uma perguntinha. Elizabeth Aparecida de Queluz, São Paulo. Bom dia, Elizabeth. Deus te abençoe, representando aí Queluz, aqui no Saúde e Fé. Quem possui síndrome do vaso vagal pode doar sangue? Pergunta Elizabeth. Oi, Elizabeth. Algumas pessoas têm como desencadeador da síncope vasovagal a punção venosa, a hora de tirar o sangue. Então isso pode... Só ver a agulha já desmaia. Isso pode desencadear o reflexo, né? E se ela não estiver bem hidratada, também não pode tirar aquela quantidade de volume de sangue. Então não é proibido, mas tem que tomar alguns cuidados. Hidratar direitinho, colher deitadinha para não ter o reflexo por causa da agulha, né? Então, na dúvida, assim, fica sentadinho, que é a melhor coisa, assim, gente. Gente, por isso que a gente trouxe hoje esse assunto, síndrome do vaso vagal, com a super especialista, a doutora Érica Olivier, nossa médica cardiologista, faz parte aqui do nosso time. Quem quiser entrar em contato, minha gente, o telefone é 12 3911 9903. 3911-9903, sempre o 12, ou também 12-99139-9241, 12-9139-9241. Doutora Érica, imensamente queria agradecer a senhora, a simpatia, seja bem-vinda, não demore muito para voltar, viu, doutora? Abraço, obrigada pelo convite, bom, viu?